Felipe Alvarez, like 230. Nicola, você consegue descobrir qual o planejamento do Corinthians para 26? Sobre base, arena, dívidas, transfer ban e contratações. Sobre a base, a expectativa é de um Corinthians bem forte. A contratação do Erasmo Damiani, na avaliação do Corinthians, o Timão está trazendo um dos 2 melhores executivos de base do país. Os caras prometem investir, não pesado porque não há dinheiro, mas fazer bastante barulho com a base. Os caras estão muito confiantes de que o Damiani vai dar uma outra cara para o clube, tá? Sobre a arena, o principal objetivo hoje é encontrar alguém que compre os name rights do estádio, e essa mudança nos name rights permitiria ao Corinthians ter mais receita para pagar relacionadas ao financiamento. Sobre elenco, há necessidade de redução da folha, até por isso 6 atletas não ficam. O Corinthians vai negociar, ou vai abrir mão do Romero, do Héctor Hernandes, do Thales Magno, do Charles, do Félix Torres e do Kaká. Então, Kaká, Félix Torres, Charles, Héctor Hernandes, Thales Magno e Romero, tá? Esses 6 jogadores não ficam. Com a saída desses 6, a economia já é de 3,5 milhões de reais. O Peverton Santos. Nicola, com as voltas dos desfalques no Timão, quem você acha que chega melhor para a semifinal, Corinthians ou Cruzeiro? O time do Corinthians titular é bem bom mesmo, tá? Com Memphis, Garro e Yuri Alberto na frente, com Carrilho, com José Martínez, com o Ranieri no meio, mas o Cruzeiro tem jogado mais bola. O Cruzeiro tem sido mais regular do que o Corinthians. O Corinthians é o time que escolhe jogo. Faz alguns bons jogos e passa vários outros jogos sem atuar bem. Na teoria, o Cruzeiro é favorito. Na prática, a coisa é outra, até porque os jogos acontecem em 10 e 14 de dezembro. Tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte, né? Bastante coisa para acontecer durante esse período. Adriano Rubens, Talisca sabe se vai mesmo para o Corinthians? Adriano, calma. É assim, ó, o Talisca quer voltar ao Brasil em julho, tem contrato com o Fenerbahçe só até junho, então é natural esse caminho, que ele volte ao Brasil. E aí ele vai acertar com aquele que ofereceu o melhor projeto. Ninguém pode admitir publicamente interesse no Talisca hoje sob o risco de ser acusado de assédio pelo Fenerbahçe. Os clubes só podem assinar pré-contrato e, por consequência, negociar oficialmente com os atletas quando os jogadores entram nos últimos 6 meses. Mas é óbvio que os clubes não esperam o cara entrar nos últimos 6 meses para iniciar a conversa. Então é natural que o Bahia, que o Corinthians e que o Flamengo já tenham procurado o Talisca para tratar sobre 2026. O que é certo é que ele deve voltar ao Brasil. E aí eu acho que aquele que ofereceu o melhor projeto é que vai levar a vantagem nessa história. Superchat não. Membro do canal Sandro Alves. Boa noite, Nicola. Tem algo de bom no meu timão? Abraços. Sandrão, hoje o pessoal da Safiel conseguiu entregar o projeto da SAF para o Osmar Stabile e para o Romeu Tuma Júnior. A ideia é que o Stabile participasse do evento marcado lá na última terça-feira, né? O Stabile até cogitou ir, ele disse que apareceria, mas no final das contas não esteve. E aí a ideia era entregar na própria terça-feira, não rolou, na quarta-feira, um dia depois, essa entrega acabou acontecendo. Acho a ideia boa, tá? Acho a ideia da Safiel boa. Os corintianos comprariam ações do clube e passariam a ser juntos donos do timão. Mas essa ideia não vai avançar enquanto o Corinthians for administrado por essa diretoria. A avaliação do Stabile e dos seus companheiros é de que o Corinthians não precisa de SAF para ser bem administrado. Alguma quente no meu timão hoje, estava explicando sobre a história da Safiel, Corinthians que deve ter o Hugo Souza pelo menos do banco de reservas. O Hugo quer muito voltar logo, teve um problema no ombro, e ele está muito preocupado em voltar logo para mostrar para o Ancelotti que ele tem condição de estar na lista que será divulgada na próxima segunda-feira, tá? Memphis Depay será multado por ter faltado ao treino desta terça-feira? Pergunta super importante. Vale a lembrança de que o atacante holandês não esteve no centro de treinamento para atividade no período da tarde porque não conseguiu embarcar do Rio de Janeiro. Ele havia alugado um helicóptero que o trazia do Rio, foi para o Rio para passear, por conta do mau tempo não conseguiu embarcar e pior, por conta da guerra que existiu entre policiais e traficantes ao longo da terça-feira no Rio de Janeiro. O Memphis alega que não teve como voltar para São Paulo de carro. No desembarque nessa quarta-feira, apareceu para o treino e não será multado.
diretoria do Corinthians entende que não há motivo para punir o jogador, apesar da falta no treino dessa terça-feira. Não é a primeira vez que o Memphis falta a um treino. Em julho ele também já havia faltado na oportunidade por conta de desavenças ligadas ao não pagamento do clube. Só para completar, em relação ao Corinthians, queria registrar que o craque Neto, ex-jogador e ídolo do torcedor e hoje apresentador do Donos da Bola na TV Bandeirantes, admitiu que quer ser presidente do Corinthians. Ele revelou uma conversa com o Cascão, diretor do seu programa, e nesse papo ele entendeu que precisa dar sua contribuição para o Timão. A ideia do Neto é se candidatar à presidência do Corinthians em 2030. Neto, que inclusive assegurou que é contrário à ideia de o Corinthians se transformar numa SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Se você fosse conselheiro ou sócio do Corinthians e tivesse a possibilidade de votar, aprovaria ou não a candidatura do craque Neto? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Atenção, torcedor do Corinthians, Gabriel Martinelli será reforço alvinegro. Não se sabe ao certo quando, mas o próprio atacante, hoje com 24 anos de idade, assegura que jogar no Timão é um dos seus maiores objetivos como atleta de futebol profissional. Abre aspas para ele: sou apaixonado pelo clube e tento acompanhar o máximo possível. No fim da carreira tenho esse sonho de voltar ao Brasil. Eu e o meu pai já conversamos e vamos voltar para jogar no Coringão. O Martinelli cita o pai, que é aquele que mais o incentivou a se tornar jogador de futebol. Foram vários os momentos na infância em que o Martinelli e o pai treinavam juntos, enfim, o pai é uma espécie de guru. E assim como o Martinelli é também torcedor fanático do Corinthians. Vale a lembrança de que o Martinelli tem contrato com o Arsenal até junho de 2026, completamente descartada a possibilidade de o Martinelli sair do Arsenal para jogar no Corinthians. Como ele mesmo disse, esse movimento vai acontecer bem mais para o fim da carreira, até porque ele é supervalorizado e deve, caso não fique no Arsenal, se mudar para outro clube importante do futebol europeu com capacidade financeira bem maior do que a do Corinthians. Mas esse movimento de jogar no Timão acontecerá num futuro. Só para registrar ou completar, contar que o Martinelli chegou a defender a camisa do Timão. Ele chega ao clube para o Sub-11 e fica até o Sub-15. Quando se muda para o Ituano, a partir do Ituano a carreira dele explode e ele é negociado com o Arsenal em 2019. Hora de falar sobre o Corinthians, quero trazer atualizações importantes sobre os projetos, no plural, para que o Timão se transforme em SAF. Nessa segunda-feira, Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, convocou uma entrevista coletiva para explicar um anteprojeto que ele está tocando, que permitiria ao Corinthians se transformar numa sociedade anônima do futebol, desde que o Timão mantivesse pelo menos 51% das ações. Nessa terça-feira, a SAFiel, o movimento de torcedores do Corinthians, que estão trabalhando para a criação de uma SAF para corintianos, haverá o lançamento nessa terça-feira do projeto SAFiel para que as pessoas possam conhecer. Esse lançamento, inclusive, está marcado para o Museu do Futebol lá no Pacaembu. Diante desses movimentos, comecei a entender que o Corinthians se programava para virar SAF, mas recebi 2 ligações de pessoas muito próximas ao presidente Osmar Stabile, e elas asseguram que não há nenhuma chance nesse momento de o Corinthians se transformar em SAF. O Osmar Stabile não quer, todos os seus diretores mais próximos são contrários, com exceção ao Romeu Tuma Júnior, e dentro do Conselho Deliberativo o veto também é gigante. Inclusive, o Romeu Tuma foi aconselhado pela alta cúpula a desistir da entrevista coletiva dessa segunda-feira e não levar adiante esse projeto de SAF. Ele ignorou e até por isso passou a ser persona não grata para vários dos conselheiros e diretores do Corinthians. A percepção que se tem é de que o Romeu Tuma está querendo ganhar pontos com a torcida e formatar uma candidatura a médio e longo prazo. Só para completar ainda sobre o tema, Corinthians que tem muito forte dentro do seu torcedor a ideia de que o time é o time do povo e não pode ser vendido para qualquer investidor. Use o espaço para comentário para dizer se você é contra ou a favor a ideia de o Corinthians se transformar numa SAF. Beleza? Hora de falar sobre Yuri Alberto. O atacante artilheiro do Corinthians na atual temporada, 15 gols marcados em 48 jogos, tem sido muito criticado pela própria torcida do Corinthians. E no final de semana, na vitória contra o Vitória por 1-0,
mais motivos para cornetadas. É que ele driblou o goleiro adversário e acabou perdendo um gol incrível, que depois foi anulado por impedimento, mas é mais uma jogada bem abaixo daquela com a qual o torcedor do Corinthians se acostumou. A grande verdade é que o Yuri vinha fazendo uma grande temporada até se contundir. Essa lesão aconteceu no fim do mês de maio e ele só conseguiu voltar no fim do mês de julho. Maio, junho e julho. Ele demorou 2 meses fora. E a partir do seu retorno, a coisa ainda não engrenou. Nos primeiros jogos, a questão física era muito clara. Ele tinha limitações em relação à velocidade, explosão. Isso já passou, mas ele ainda segue cometendo erros técnicos agora e não mais físicos, né? E essa percepção do torcedor do Corinthians é de que o Yuri Alberto dos bons tempos não reapareceu. Chegou a ficar 8 jogos sem marcar. Essa sequência foi quebrada com um gol na derrota para o Flamengo, depois ele marca um gol e dá uma assistência contra o Mirassol, e já são mais 3 jogos sem balançar as redes. O que você pensa sobre o Yuri Alberto? Você acha ele bom jogador, um grande jogador, ou um jogador comum? Já usa o espaço para comentário. Se puder, registra também qual seria a sua pedida para vendê-lo, caso fosse presidente do Corinthians. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.